Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 18, do 1 ao 5, mas eu peço também que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Mateus 18, do 1 ao 5, e também Marcos 10, do 13 ao 16. Nós vamos ler o primeiro, Mateus 18, do 1 ao 5. Amém? Vocês que estão aqui na igreja conosco, por favor, se puderem, fiquem de pé, quem puder. Mateus 18, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Vamos lá em Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoaram. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quero destacar aí 2 versículos, um de cada texto que nós lemos. Primeiro é Mateus 18, 3, onde Jesus disse, o primeiro texto que nós lemos: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Esse é o primeiro. O segundo está no segundo texto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, os dois falam aí sobre condição para entrar no céu. Aliás, é o tema da mensagem: no céu só entra criança. Então, quem não se fizer como uma criança, quem não se tornar uma criança, ou quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai de maneira alguma. Um fala de modo algum, o outro fala de maneira nenhuma. Então, quer dizer, de alguma forma, se você não se tornar uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Como assim, pastor? É claro que aqui Jesus está usando uma metáfora, Ele está falando das características principais que devem estar de uma criança, que deve estar presente também no cristão, na vida daquele que aceitou a Cristo em seu coração, entregou sua vida ao Senhor. Porque Jesus disse aqui no versículo 14 do texto de Marcos: porque das crianças é o reino dos céus. Então as crianças naturalmente, e aí aqui agora ele está falando de uma forma literal, das crianças é o reino dos céus. Ele está se referindo às crianças, literalmente. Porque há um consenso teológico, pelo menos a maioria dos teólogos creem, e os cristãos em geral também, Então, por isso que eu digo que é um consenso teológico, de qualquer pessoa que tenha algum entendimento bíblico, de que criança, quando morre, vai direto para o céu, certo? Eu acho que ninguém aqui contesta isso. O que nos leva a fazer essa afirmação? Por quê? Por que nós afirmamos isso? A resposta é que enquanto inconsciente do seu pecado, criança
né, não tem consciência do que ela faz, né, é contrário à vontade de Deus, à lei de Deus, enfim, né, ela é inocente. É uma pessoa, ela não pode ser imputada, assim como na nossa lei também, se a criança, né, faz alguma coisa impensada, e todo mundo percebe, né, que não houve maldade, dolo, né? Eu me refiro a criança que não tem essa capacidade, né? Ela não pode ser imputada de crime, diante de Deus também vale a mesma coisa, né? Ela não pode ser imputada de pecado, da culpa do pecado, tá? Então, não que ela tenha ausência de pecado, porque o próprio Davi diz que em pecado me concedeu a minha mãe. Então você já percebe essa inclinação para o mal, para o pecado, já na criança desde bem pequena. O egoísmo, quando ela não quer compartilhar uma coisa que ela tem, né? Quando ela reage de uma forma agressiva, né? E aí várias outras tendências que você já percebe desde pequeno na vida de uma criança, né? Por quê? Porque o pecado está presente, mas não está presente a consciência do pecado, tá bom? Só claro isso aí, para ficar bem claro que não é que a criança não tem pecado, ela não tem a consciência do pecado. E quando vem essa consciência do pecado, né? Naquilo que nós chamamos de idade da razão, quando, né, a criança passa a ter consciência das suas atitudes, consciência do mal, do erro, né? E isso aí, né, só Deus pode julgar, tá bom? Quando é que a criança adquire essa consciência, né? Então, nós chamamos de idade da razão. Varia de criança para criança. Eu não me aprofundei na questão de pesquisar, né? Então não sei nem informar para vocês assim, se existe uma idade, por exemplo, enfim, isso vai de 5 a 8, 9, não sei, não tem como fazer, e nem sei se existe, né? Alguém já fez algum levantamento nesse sentido, tá bom? Então não tem como. Tem crianças que bem cedo, né, já tem consciência de pecado. Por isso nós evangelizamos crianças, né? Tem crianças que reconhecem o pecado, fazem oração aceitando Jesus, reconhecem pecadoras, e às vezes bem novinhas. Então, não tem como nós precisarmos, né? Enfim, né? Então, o que eu posso falar para vocês é que enquanto considerar criança, delas é o reino dos céus, né? O que Jesus disse. Então, que características positivas, já que Jesus usou a criança como um símbolo de alguma coisa boa, né? Torne igual a elas, se vocês se tornarem igual a elas, né, vocês vão herdar o reino dos céus, né? E é claro que eu já fiz até um contraponto, né, porque a Bíblia pede de nós maturidade espiritual, mas não é nesse sentido. A metáfora vai cair numa outra realidade, né? Porque a Bíblia fala que nós precisamos crescer, mas aí entra outra metáfora, né? Mas aqui eu estou me referindo de características que você vê naturalmente nas crianças, né, que nós devemos mirar nelas e devemos imitá-las nessas características. Uma das coisas óbvias, eu vou dizer para vocês levantar aqui, o que você acha? Qual característica que você vê em criança que dê aí características boas em crianças que os adultos deveriam ter conservado, né? Porque ao crescer os adultos às vezes se tornam, né, um pouquinho, como é que eu vou dizer, né? Faltam com a verdade, né, para falar que não falam mentiras, né? Mas às vezes aquela mentira para agradar, né? Como falar para a pessoa que a roupa que ela está usando não é bonita, ou que ela não está legal, não está, né, o look dela não está favorecendo, alguma coisa desse tipo, né? Então a gente se torna um pouquinho, né, para agradar as pessoas, né, às vezes de faltar com a verdade, né? E coisas do tipo, né? Coisas que adulto faz, adulto às vezes briga e fica brigado por muito tempo, criança tadinho que briga, depois já fez as pazes, já está brincando de novo. Quantas coisas que poderíamos pensar aí de coisas boas que crianças têm, que adulto às vezes tem dificuldade, né?
E aí eu quero tratar do primeiro ponto aqui, que é inocência e pureza. As duas coisas juntas, porque elas são relacionadas entre si, né? Então, você percebe, eu vou pegar aqui, para quem está estudando comigo na quarta-feira, né, sabe que a gente faz isso de uma forma constante, né? Já que nós estamos estudando sinóticos na quarta-feira, deixo o convite para você, toda quarta-feira, 7h30, nós estamos tendo estudos bíblicos, né? Até falei na quarta que é uma boa maneira de você se discipular, porque se nós entendemos, né, que nós precisamos estudar os evangelhos para sermos discipulados, né? E o discipulado, muita gente pensa que é uma necessidade que a igreja tem, né? Quando a gente fala que tem necessidade, como se a igreja tivesse que discipular as pessoas para elas se firmarem, para elas poderem se batizar, para a gente aumentar o número de membros. Isso não é o nosso objetivo, né? O nosso discipulado visa formar o caráter de Cristo na vida das pessoas, né? Para que Cristo seja formado em nós, como Paulo é o desejo de Paulo, que as igrejas, que isso fosse gerado na vida dos crentes, né? Então, quando a gente fala que a necessidade da igreja, é necessidade de nós, igreja, de cada um de nós como igreja, né? Então, quando Jesus pediu para ele fazer discípulos, o objetivo era beneficiar as pessoas que fossem receber o discipulado, tá? Então, eu encorajo você a estudar com a gente a palavra toda quarta-feira. Você vai se aprofundar no Novo Testamento. Nós estamos estudando os evangelhos sinóticos, comparando as mesmas passagens que às vezes estão nos 3 livros, né? Narrados com detalhes diferentes, que trazem riqueza para a passagem que a gente vai ler e traz uma compreensão maior, né? Quando a gente junta os 3 textos, né? Aqui eu vou comparar uma dessas passagens que nós lemos, que é de Mateus 18, 1-5, né? Quando os discípulos perguntaram, diz aí em Mateus que eles perguntaram para Jesus quem é o maior no reino dos céus, tá? Provavelmente eles devem ter perguntado mesmo, tá? Mas antes deles perguntarem, Jesus notou que eles, né, ou por revelação do Espírito, ou por intuição, enfim, né? Jesus conhece como é o ser humano, né? Vocês vão ver que em Marcos a mesma história é narrada com um pouco mais de detalhes. Vocês vão ver que ela fala de alguns detalhes que não estão presentes lá em Mateus. Ele diz só que os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, mas a história é assim, tem mais coisa aí. Diz aí, lá em Marcos capítulo 9, versículo 33 ao 37, diz lá que eles estavam partindo de Cafarnaum, né? E Jesus é que perguntou para eles: de que vocês estão discorrendo pelo caminho? O que vocês estão falando aí, né? Provavelmente falando baixo, provavelmente, né, cochichando um com o outro, né? Porque vocês vão ver que não era coisa para Jesus estar ouvindo. E aí eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Você imagina que conversa mais sem propósito? Um discípulo virando para o outro assim: não, mas eu sou mais importante que você. Jesus, quando vai orar, pega eu e mais os dois, né? Pedro, imagina Pedro falando, né? Pega eu, Tiago e João, nós é que somos, né, os 3 mais chegados, né? E, enfim, de algum outro falando algum motivo, porque era mais importante, né? Imagina a discussão, né, totalmente, né, despropositada, né? Quem tinha expulsado mais demônio, quem tinha curado, quem tinha feito isso, tinha feito aquilo. E Jesus chamou eles, né, e colocou uma criança no meio. Eles talvez nesse interim, eles querendo dar uma disfarçada e perguntaram: Senhor, quem que é o maior no reino dos céus, né? Mas é isso que o texto de Mateus relata, mas não relata o que tinha acontecido antes, porque eles estavam batendo boca pelo caminho, né, discutindo quem que era o mais importante deles, né? E vocês não aprenderam nada, né, cabeções? E imagina, então Jesus pega uma criança, né, coloca no meio deles. O fato deles terem ficado em silêncio diz muita coisa. Indicava que eles sabiam que era algo que Jesus reprovava. Pô, não é falar para Jesus, né? Estava discutindo aqui quem é o maior dentre nós, né? A gente vai receber um puxão de orelha, né? Então vamos ficar caladinho aqui, né, quietinho. Mas Jesus já foi logo
né? Depois um deles ele deu uma disfarçada, perguntou: Senhor, quem que é o maior, né, no reino dos céus? Indicava também que eles deixaram, né, o orgulho, mesmo sabendo que era algo que Jesus reprovava. Você imagina, já devem ter ouvido, Jesus falava muito sobre humildade, diversas vezes, várias vezes, em diversas das suas pregações, vamos dizer assim, né? Então, sabendo que era algo que Jesus reprovava, né, ainda assim eles deixaram o orgulho falar mais alto, porque é difícil, né? Quando alguém está querendo se impor, né, querendo, né, tomar área, aí o outro, não vou deixar barato não, porque está querendo, né, se colocar acima da gente, por quê? Está igual aqui, está na mesma posição, meu amigo, né? Então eles deixaram o orgulho falar mais alto. Outra coisa que nos mostra é que esse sentimento abarcava más intenções. Por quê? Por que alguém quer ser maior que o outro? Vamos lá, não sei onde que esse negócio de Jesus vai dar, né? Muita gente achava que Jesus ia instalar algum governo terreno, por isso que a mãe de dois deles, Tiago e João: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, né? Quer dizer, ele imaginava um reino terreno. O Senhor coloca um filho meu do lado direito e o outro filho meu do lado esquerdo. Bonita ela, né? Então, eles talvez tivessem essa ideia: vamos querer, quem tiver aí, né? Quem for o maior de nós, né, vai ter mais privilégios aí. Diante de qualquer privilégio que apareça aí no futuro. Então, provavelmente, essa ideia de querer ser maior, o melhor de todos, né, abarcava aí más intenções. Então, você vê aí, né, orgulho, tá? Você vê aí uma certa maldade, né, porque eles sabiam que estavam fazendo alguma coisa errada e nem quiseram esconder para debaixo do tapete. E más intenções, isso aí era contrário ao espírito, né, que você percebe na vida de uma criança, que é o que? Inocência e pureza. Porque se eles fossem como uma criança, né, repararam quando você coloca crianças juntas brincando, né, estou falando de criança mesmo, né, não crianças que infelizmente aprenderam a ser mal criadas, né, principalmente quando observam mais exemplos dados pelos adultos, né? Mas quando vê crianças, né, elas não reconhecem cor, elas não reconhecem condição social, né? Era muito comum quando a escola pública já foi bem melhor do que hoje, né? Então, e não tinha essa profusão de escolas particulares, né? Crianças de classes sociais diferentes conviverem juntas na escola, né? E você percebe que normalmente criança, não sei que pai e mãe, você não pode ficar junto com essa imagina, coisa mais preconceituosa, né? Então crianças não têm isso. Jesus falou assim: não tem nada disso. No meu reino, aquele que quiser ser maior deve ser o quê? O menor. Aquele que sirva primeiro, o servidor. Então por isso que Jesus, mesmo sendo mestre, porque se eles estavam chamando Jesus de mestre, e era comum naquela época, né, só para vocês terem uma ideia do que era mestre, imagina aqueles gurus lá da Índia, né, aquelas pessoas, né, baba não sei o que, né, vai lá, beija a mão do cara, né, alguns até ajoelham para eles, né, porque acham que são deuses, né. Então, era quase isso, era uma veneração, né, que os discípulos tinham, eram discípulos de mestres, né? Eles tinham Jesus como mestre religioso, como qualquer da época de Jesus também. Então, é por isso que foi uma afronta, né, Judas ter beijado o rosto de Jesus. Normalmente, se você é discípulo, só beija, né, o rosto, né, quem se considera da mesma altura, né? Então, por isso Jesus, você vai para aí com um beijo, né? E aí Jesus vai, pega uma toalha, como os servos da época faziam, quando alguém chegava na casa, né, de alguém, e aí o homem, se ele tivesse servo, ele falava assim: servo, né, vem cá, pega uma bacia aí, uma toalha, vai limpar o pé dos nossos convidados aí, né?
O que Jesus fez? Foi lá, pegou uma bacia d'água, uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Pedro foi escandalizado. Não, você não vai lavar meu pé. O senhor é mestre, né? Você tem razão, eu sou mestre. Mas assim como eu estou fazendo isso com vocês, você vai fazer isso com os outros também. Então Jesus dá aqui uma lição, outra lição, que é uma lição de humildade, além da inocência e da pureza, né? Estou mesclando já o segundo ponto, mas vou voltar a falar um pouquinho sobre inocência e pureza também. Porque Jesus disse: aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. Né? Então, ele deu exemplo, deu esse exemplo. Né? 1 Reis 3, capítulo 7, você vai ver lá, Salomão, quando, de repente, Davi já estava às portas da morte, Davi morre, e o reino cai no colo de Salomão. Né? Houve lá uma disputa, tal, mas de repente a vontade de Davi era que Salomão fosse quem o precedesse no reino. E ele se achava incapaz de assumir, aquele reinado. E diz, que ele teve um diálogo com Deus durante um sonho, mas foi um diálogo real mesmo, foi uma experiência que ele teve com Deus através de um sonho. E ele dizia para Deus, Deus tinha oferecido, quando Deus aparece para ele diz para o Senhor, porque ele havia pedido para Deus condições para que governasse. Mas olha só como discorreu esse diálogo, né? 1 Reis, capítulo 3, aí a partir do versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando aos preceitos de Davi seu pai, porém se sacrificava em luz alta, queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu-lhe um local a Salomão naquele lugar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, disse-lhe Deus: pede o que queres e eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração pela tua face. Mantiveste-lhe grande benevolência e lhe deste um filho que assentaste do seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu povo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Então ele usa essa figura de uma criança para dizer o quanto ele era incapaz para aquele ofício que estava sendo lhe atribuído, se tornar rei. E ele descreve-se como uma criança. Ele pediu a Deus justamente isso, pediu a Deus que lhe desse sabedoria, para que ele pudesse julgar. E Deus fica surpreso com aquilo, porque tanto é que ele diz posteriormente aqui: porque não me pediste riquezas, nem fama, nada disso, além de sabedoria que você está me pedindo, também vai ser acrescentado a você riquezas, poder, fama, enfim, Deus deu a ele muito mais do que ele havia pedido, mas porque ele se reconheceu como alguém incapaz. Eu já falei certa vez aqui que eu aprendi muito com uma líder de mocidade que eu tive, durante o meu tempo foi logo no começo da comunidade, lá da minha cidade, da igreja que eu fazia parte. E às vezes nós íamos orar para trabalhos que a gente ia fazer, evangelismo, algum trabalho social, alguma coisa assim, e eram coisas que a gente sabia o que a gente precisaria fazer, e a gente ia orar, ela falou assim: nós não sabemos como fazer isso, nós não temos condição de fazer isso. Nos mostra o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer, aonde a gente precisa ir. E às vezes parecia que a gente já tinha as respostas, já tinha conversado sobre o que a gente ia fazer, mas ela ensinou para a gente essa atitude de humildade. Ela sempre dizia para a gente: se Deus quiser mudar qualquer tudo, vamos falar outra coisa,
a gente estava disposto a obedecer o que Deus quisesse mostrar para a gente, né? Então, criança tem essa atitude, né? Papai, mamãe, faz isso para mim, abre esse negócio para mim, monta esse negócio para mim, né? Ela não tem esse desejo. Quando as pessoas falam coisas para a gente relacionadas à saúde, à criação de filhos, né? A gente é metido, né? A querer saber das coisas, né? Não, eu sei disso, eu sei, eu também li em tal lugar. Para quê? Né? Deixa a pessoa falar, né? Se a pessoa julga ter alguma experiência, alguma área, algum jeito, né? Por que às vezes existe esse já dentro da nossa natureza decaída, né? Esse desejo de querer mostrar que também a gente sabe, que a gente tem experiência, né? De não ficar por baixo, né? Então vamos ter aí a humildade, que é característica, né, da criança. Voltando à questão não falei de inocência, falando de pureza, né? Em 2 Coríntios 11, 3, né, que a gente caracteriza as crianças pela pureza delas, né? Paulo também tinha uma preocupação com a igreja de Corinto, e ele revela essa preocupação aqui no versículo 3 do capítulo 11 de 2 Coríntios, dizendo: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Hoje, as pessoas querem viver um evangelho tão sofisticado, né? Nós precisamos fazer isso, fazer aquilo outro, e aquilo outro. E Paulo falou: olha, nós temos que guardar, conservar a pureza e a simplicidade. Algumas versões trazem da devoção a Cristo, né? A nossa devoção deve ser esvaziada de interesses, de segundas intenções, né? Muitos de nós, infelizmente, né, fomos ensinados a barganhar com Deus, né? Vou fazer isso, mas eu espero que Deus me recompense de alguma forma, né? Então, Paulo dizia: olha, de onde vem esse tipo de influência? Ela é maligna, ela vem direto, né? Aqui ele fala da serpente, claro, aqui está se referindo a Satanás, que muitas vezes está aí poluindo a mente dos cristãos, né, com coisas adicionais, que muitas vezes afastam da simplicidade, da pureza do Evangelho, né, colocando aí inúmeros rituais que as pessoas acham que precisam ter no seu relacionamento com Deus, né? Então, outra coisa que Jesus menciona, voltando lá para o nosso texto agora, o texto lá de Marcos, né? Porque o texto diz assim, ó, em Marcos capítulo 10, versículo 13, diz que trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse. Iniciativa de quem? Iniciativa dos pais, tios, avós? Não sei. As crianças podem ter pedido, não pode? Podem. Elas podem muito bem ter pedido, né? Eu posso ir lá abraçar Jesus? Eu posso ir lá tocar nele? Né? Ele pode orar pela gente? Né? Vendo o que Jesus havia feito, né? Então, que maravilha, né? As crianças, mesmo que tenha sido sugestão dos pais, elas fizeram ir, né? Então, depois o texto disse, né, Jesus, ele se indignou com os discípulos porque eles estavam, não pode não, como se Jesus fosse popstar, precisasse de segurança, alguma coisa desse tipo, né? Jesus falou: o que pode ter? Para com isso aí, o que é isso? Né? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Aliás, vou abrir um parênteses, não é o nosso assunto, eu não estou falando aqui sobre ministério infantil, né? Mas quantos adultos são embaraços para as crianças? Né? Às vezes estão preocupados, os adultos é que são importantes, os adultos dão dízimo, adultos, né? Enfim, e às vezes esquece
de investir nas crianças, porque quantas igrejas a gente já passou que não tinha ministério infantil, né? Ah, deixa as crianças brincando no pátio, ou do lado de fora da igreja, ou enfim, né? Ou às vezes tem um lugar para as crianças ficar, mas não tem ninguém para dar aula ou para ensinar, né? Então mostra a importância que muitos têm dado às igrejas. Que bom que tem muitas igrejas também que demonstram, né, que dão importância às crianças. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, pesquisa feita pela ABEC, né, a Aliança Pró-Evangelização de Crianças, né, está dizendo que a maior parte das conversões ela ocorre na infância e na adolescência, né, onde as crianças estão mais abertas a aceitar, né, o Evangelho sem os preconceitos, né, que vão se formando, vão se sedimentando na mente dos adultos, né, e ele passa a ter mais dificuldade de crer, né, e criança conserva essa pureza. Então, queridos, desembaraço. A criança não tem embaraço. Quando ela quer louvar, quer exaltar o nome do Senhor, né, elas não ficam colocando esses embaraços, essas formalidades que muitos de nós às vezes colocamos para dificultar a nós mesmos. Mas se não tiver isso, não dá. Mas se não for dessa maneira, não dá, né? Então são as formalidades que a gente vai colocando no nosso relacionamento com Deus e que vai criando uma dificuldade a gente de se aproximar de Jesus. Quantas pessoas têm vergonha de vir à frente quando o pastor chama? Né, vão achar que eu estou passando problema. Mas se você está passando problema igual, né, vai perder a oportunidade de receber uma oração, né? Deus te chama na frente porque quer que você seja tocado, né? Quer que você receba uma unção com óleo para trazer libertação, enfim, né? Tocar a sua vida. E pessoas ficam preocupadas com constrangimento, reputação e outras idiotices semelhantes, né? Porque vão criando aí essas barreiras, essas dificuldades. Mas eu sou líder, e vão pensar de mim, né? Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono. E daí, meu irmão, o problema vem para todo mundo. Dificuldade todos nós temos, né? Precisamos ser ministrados, precisamos ser curados, precisamos de gente, precisamos ser aconselhados, né? Porque quem é o supremo pastor é Jesus, a gente é tudo ovelha, né? A nós nos foi dada algumas missões, né? Mas quem poderá pastorear com excelência é só Jesus mesmo. Amém? E nós somos ovelhas do seu pastoreio. Então vamos para Jesus sem embaraço, né? Outra coisa, sinceridade, né? Você vê, por exemplo, o texto de Mateus 21, agora eu estou adicionando um outro texto aí que fala sobre crianças. Mateus 21, 15 ao 16, ele vai dizer assim. Primeiro fala aí no versículo 14: vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. O templo é um lugar de concentração de muitas pessoas, tá? Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram. Engraçado, as pessoas veem Deus curando, realizando, né? Curando o cego, o coxo. Aí as crianças, gente, na inocência delas, né, elas não ficaram teologizando, não, peraí, esse cara nasceu aonde? Não, mas ele é Galileia. Galileia não pode vir coisa boa. Não, mas o Messias nasceu em Belém. Não, mas esse cara aí não tem cara de Messias. É um cara pobre, né? Um cara... Quer dizer, ficavam teologizando, né? E criança não, criança viu as maravilhas e disseram, né, hosana ao filho de Davi. Quer dizer, reconheceram Jesus como o Messias, como ele realmente era, sem teologia nenhuma, né? Foi uma expressão natural das crianças. E aí os fariseus ficaram indignados com as crianças. Cala a boca, o que vocês estão falando aí, né? E então Jesus respondeu para eles: nunca lestes, versículo 16, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor.
Jesus falou para eles: sabe o que eles estão fazendo? Louvando naturalmente, né? Louvando sinceramente. É como a mulher lá que foi lá, nem se preocupou. Ah, mas se eu entrar aqui, eles sabem que eu sou uma mulher e não tem muito boa fama, né? E aí vão começar a falar mal de mim. Ela não tem que se importar com isso. Foi lá, né, colocou o perfume no pé de Jesus, limpou, chorou, né? Não estava nem aí com, né, o Simão lá falando: eita, sabe quem que é a mulher que está aí, né? Foi preciso de Jesus ensinar para ele. Olha, ela se sentiu muito mais perdoada do que você, por isso mais amor ela sentiu por mim, né? Quando você acha que não tem pecado nenhum, né? Então, a sinceridade, gente, é característica, né, das crianças. É o perfeito louvor, porque em espírito e em verdade. A gente vai lá nas igrejas e vê coreografia de aflitos, né? Ou não vê coreografia nenhuma, né? Porque tem vergonha de levantar as mãos. Eu lembro da nossa... Hoje ela é pastora, na comunidade tem pastora, né? Na época ainda não. Ela era professora de crianças, ela é esposa do meu antigo pastor, né? E quando eles iam fazer culto, onde era culto igual tem lá em Tamará, lá os departamentos dirigem cultos, né? Então, quando vai, por exemplo, o departamento infantil para dirigir o culto, os adultos têm que participar do louvor com cânticos infantis, né? E aí ela brincava. Quando eles iam fazer coisa semelhante lá na comunidade também, aí eles falavam: olha, os adultos vão dançar assim, vão dar as voltinhas, vai levantar a mão sim, vai fazer as mímicas, porque está com vergonha, porque a Bíblia fala que né, se você quiser entrar no céu, tem que se fazer como criança, né? Claro que isso aplica muito mais do que simplesmente, né, coreografia na hora do louvor, né? Mas também, né? Então, queridos, né, não perca a oportunidade de louvar como uma criança faz, de forma sincera, porque Jesus muitas vezes recriminou, porque ele disse assim: ó, esse povo me louva com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. O que eles falam não passam de canções. É como diz um cântico aí, né, que a nossa fé não seja um hino, apenas letra de canções, né, mas que seja algo real, que está dentro do nosso coração. E quando a gente fala de louvar com sinceridade, de adorar com sinceridade, porque Deus, né, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que seja de verdade, que seja sincero. Mas sabe por que muita gente agora não adora com sinceridade? Porque perdeu o primeiro amor. Porque hoje ele está muito mais entusiasmado, né, com o seu grupo pop aí, que canta aí no mundo, ou o seu time de futebol, vibra, torce, está berrando, né, empolgado com a sua série. Eu não posso perder, e assiste a série, assiste o comentário da série no YouTube, não sei o quê. E falta essa empolgação com as coisas de Deus, né? Entusiasmo que a criança tem. Então vai pegar um bebê, você está lá brincando com ele, o bebê ou uma criança pequena, ele quer de novo, e de novo, e de novo. Eu tinha um amigo que tinha uma solução para esse negócio do de novo, né? Ele falou assim: não, já que eu estou brincando, eu vou brincar até cansar ele, né? E ele brincava até a criança sentir sono e dormir. Acabou mesmo, né? Porque criança quer isso, quer a presença do pai, da mãe, do tio, da tia, né? Do vô, da avó, né? Se eles estiverem dispostos para estar junto com eles, né? Brincar, e vai divertir até, né? E infelizmente o que a gente, pai, muitas vezes, para não perder tempo com a criança, descobriu uma babá, né? Bem legal, né? Que é os tablets, celulares, né? Televisões da vida, né? Porque realmente trazem entretenimento, mas nós estamos criando adultos que vão ser esses seres aí isolacionistas, né? Vão ficar perdidos nos seus mundinhos aí, né? De rede social, tecnologia
Talvez, né, nossos filhos precisam mais da nossa presença, né? Então, queridos, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Aqui está falando de um outro assunto também, que é o desejar ardentemente a palavra de Deus, né? Mas eu quero focar aqui só no desejar ardentemente, porque esse é o jeito das crianças quando elas querem alguma coisa. Elas dão birra, elas se esperneiam, eu quero, né? Porque quer muito, ela quer ardentemente. Eu fico lembrando das minhas meninas quando eram pequenas, né? Elas eram umas mamonas, sabe como falar assim? Fala, criança mamona, né? E quando estava com fome e ficava procurando peito já, né? Não esperava nem a Érica, né, colocar o peito para ela mamar, né? Mas já estava já, né? O rostinho querendo, desejando ardentemente, né? E é assim que a gente deve ser com Deus. É ter esse desejo ardente de querer mais de Deus, mais do seu poder, mais do seu amor, mais da sua graça em nossas vidas. E isso a gente só vai conseguir através de relacionamento, né? Não estou falando para você como que você deve fazer seu devocional, não, mas ela tem que existir. Você precisa ter relacionamento com Deus. Amém. Precisa falar com Deus, precisa ouvir Deus falar, né? No instante que você vai louvar, vai ler a palavra, vai orar, né? Porque você só vai ver o seu relacionamento se estreitar com Deus se você desejar estar na presença dEle. Amém? Então, queridos, aí o culto explode. Nós pegamos cheio de gente, cheio de desejo de Deus. Você vem aqui, cada um trazendo, né? Ardendo em chamas, né? Aí nós vamos fazer um fogaréu, né? Amém. Intensidade. Desejando ardentemente. Último ponto: dependência e confiança. O salmista no Salmo 131, versículo 1 e 2 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para contigo. Eu, quando criança, caiu, apertou o dedo em algum lugar, né? Ou mesmo quando ela apanhou, né, da própria mãe, mas aí já pede o colo. Engraçado, né? Como criança, ela não tem o pronto morreu, eu tenho que pular no colo de quem me bateu mesmo, né? Porque sabe, né, que é algo feito por amor. A criança nem sabe te argumentar isso, né? Por que você vai no colo de sua mãe? Não, porque eu recebi a disciplina que eu precisava. Nada disso, né? Ele sabe que é a pessoa que a ama, né? Então ela quer colo. Então, machucou, está chorando, pula pro colo e sossega, né? Fiz calar e sossegar o meu coração, assim é a minha alma perante o Senhor. Eu não quero glória, eu não quero coisa grande, eu quero a sua presença. Amém? É por isso nós cantamos, né? Quero ser como criança, te amar pelo que tu és, não para aquilo que você vai me dar, né? Mas te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Que ele fala de confiança. Dependência tem muito a ver com confiança, né? Eu já contei um testemunho uma vez, já contei um tempinho atrás na escola dominical, mas pode ser que alguém não tenha ouvido, vou falar de novo. Quando eu fui a primeira vez a São Paulo, eu tenho 2 tios morando lá, né, parte de mãe. E a gente foi fazer a visita. Eu moro na cidade do interior, onde as coisas que eu vi lá, eu achei foi uma viagem tão empolgante para mim, que eu vi coisas que eu nunca, né, até, sei lá quantos anos eu tinha, né, nunca tinha visto, né? Escada rolante, metrô, elevador, essas coisas que eu falei, que coisa legal, né? Depois a gente me levaram no Play Center, meu tio, né? Então, assim, foi aquela coisa, né, uma coisa de outro mundo para mim. E eu lembro também que a minha cidade não tem, né? Só tinha um prédio lá na minha cidade, né? E lá aquele monte de prédio. A gente estava atravessando
ali, era um lugar no centro, não me lembro exatamente qual era, né? E eu olhando, e lá, o trânsito naquela época já era bem pesado. E quando abria o sinal, eles tinham que passar correndo, né? Porque na hora que fechou, abriu de novo, os carros nem esperavam, né? E aí eu só lembro de eu olhando para os prédios. Olha que grande aqui, né? Verdadeiro caipira mesmo, né? E aí olhando para os prédios, nem preocupado com carro, com sei lá o que, né? Moto, bicicleta, sei lá o que. Eu só sei que eu estava com a minha mão na mão da minha mãe, e aonde ela me levasse eu ia, né? Então esse é um sentimento de confiança que a gente deve ter com Deus, né? Eu estou com a minha mão na mão do Senhor, aonde Ele me levar, é isso mesmo, né? Porque eu sei que eu estou seguro, meu escudo é a minha proteção, como a gente cantou também, né? Nele eu posso confiar. Você pode confiar em Deus. Tinha, essa eu já não sei, uma ilustração, eu não sei se é verídica, né? Mas conta-se, né, que havia uma pessoa que estava viajando no avião e viu, né, naquelas fileiras da frente, uma criança, né? E claro, essas crianças quando viajam sozinhas, elas praticamente têm um comissário que fica praticamente toda hora ali responsável por aquela criança, né? E aí o avião deu uma sacudejada e ela ficou surpresa, a pessoa ficou surpresa porque a criança viajando sozinha, ela falou assim, nossa, ali ia, né, berrar, ficar com medo, né? E ele perguntou, você não está com medo, né, dessa, como é que fala esse negócio que acontece? Turbulência? Não está com medo não? Né? Aí ela descobriu uma coisa, não, é meu pai que está pilotando o avião, né? Eu sei que ele é o melhor piloto que eu conheço, né? Então ele descobriu que a criança estava viajando no avião junto com o seu pai, né? Que o pai dela estava pilotando o avião, sempre está na direção, está no comando, pode ficar tranquilo que, né, tudo vai dar certo. Então se Jesus está no seu barco, ainda que as tempestades se levantem, ainda que, né, os ventos deem com fúria contra o seu barco, as ondas queiram derrubar, né, Jesus está no barco, nada vai acontecer com a gente. Amém? Isso é a dependência, a confiança que uma criança tem, né, quando está junto do seu pai e da sua mãe. E essa confiança, essa dependência que nós temos por Deus. Amém? Então seja como uma criança, aprenda com a criança, cada uma dessas características que eu dei, inocência, pureza, simplicidade, humildade, né, desembaraço, sinceridade, intensidade, dependência e confiança. Amém? Nós possamos desenvolver isso em nossas vidas. Glória a Deus!